Oi, gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos estar tratando de um novo conteúdo, certo? Um conteúdo que se parece um pouco até com o que vocês já estão vendo e parece também muito com o conteúdo que vocês já viram. Então, eu convido vocês a abrirem o módulo aí a partir da página 24, certo? Na página 24, vocês vão encontrar um, um conteúdo bem interessante aí, tá bom? E aí, vamos lá de exibição desse conteúdo. E espero que todo mundo esteja aí conseguindo ver direitinho, né? Página 24, nós temos o que é um complemento nominal, a relação do complemento nominal dentro da oração. Então, vamos analisar comigo essas duas orações. Nós já vimos que as orações, elas, para serem constituídas e consideradas assim, necessitam ter verbos. Verbos, por sua vez, vocês viram que eles podem ser transitivos, né? Ou intransitivos, ou ainda de ligação. E nesse processo, vocês viram que quando o verbo é transitivo, ele pede um complemento. Esse complemento podia ser direto ou indireto, não é isso? E aí nós tínhamos lá o seguinte, que o complemento direto era chamado de objeto direto, complemento indireto, objeto indireto. Logo, todo esse complemento era chamado de complemento verbal, porque completava o sentido do verbo transitivo. E aí, nessa primeira oração, nós temos o seguinte: as crianças respeitam aos pais. Eu grifei aqui a palavra respeitam. Vocês que já são bem inteligentes, já estão entendendo que respeitam trata-se de um verbo. E é um verbo transitivo. Transitivo indireto. Olha só. Respeitam, nós temos que quem respeita, respeita a alguém, a algo, não é isso? Então, no processo de regência verbal, esse verbo é o termo regente que rege a preposição a. Observa também que crianças é o nosso sujeito. Para você encontrar o sujeito, é só perguntar: quem respeita os pais? Ou quem respeitam aos pais? Então, você acha o sujeito da nossa oração. Em seguida, se eu já tenho o sujeito e tem verbo aqui, quem seria o predicado dessa oração? Pergunta para o sujeito o que é que ele faz. O que é que as crianças fazem? Elas respeitam aos pais. Então, respeitam aos pais é o nosso predicado verbal. Tá bom? Aí, nota o seguinte, que a palavra respeitam, como eu já disse no início, é verbo transitivo indireto, tá bom? Esse verbo, para ficar com sentido completo, ele pediu um complemento verbal aos pais. Então, o complemento veio com preposição, tá bom? Aí nós temos que, nessa oração,
Se você deixasse as crianças respeitam, ficaria algo vago, né? Como se estivesse faltando alguma coisa. Então, aqui a palavra respeitam é o nosso verbo e esse verbo ele exigiu um complemento verbal, tá? Aí aqui embaixo nós temos a seguinte oração: as crianças mostram respeito aos pais. Observe que agora aqui é diferente. Respeitam, lá em cima era verbo. Respeito, aqui embaixo é substantivo. Mostram é que é o nosso verbo. Crianças mostram algo, então é um verbo transitivo direto, né? E aí, vamos analisando cada trechinho, ó. Então, lá em cima ainda, a gente tinha aqui, ali é um objeto indireto, tá? Aí aqui, as crianças continua sendo sujeito. Aí nós temos que mostram respeito aos pais, predicado, tá? O que é que as crianças fazem? Mostram respeito aos pais. Quem mostra respeito aos pais? As crianças. Então, achei o sujeito e achei o predicado. E aí, essa palavra respeito, ela é um substantivo. Nós estamos estudando que substantivos, eles também têm um processo de regência, né? Só que não verbal. Seria uma regência nominal. E aí, a palavra respeito pede uma preposição a. Respeito a algo, tá bom? Então, ó, aí é considerado o termo regente. Esse termo regente vai reger que outro termo? Acertou quem disse aos pais. Então, o termo regido seria aos pais. Só que aí, esse termo regido vai receber um nome muito comum, que é complemento nominal. Ora, por que nominal? Porque agora esse complemento não está mais completando o sentido do verbo. Quer que eu te mostre? O verbo dessa segunda oração é mostrar. Mostrar foi completado com a palavra respeito. Então, respeito é o complemento verbal de mostram. Já a palavra respeito pediu preposição e pediu complemento. Logo, esse termo regido aí é o complemento nominal. Então, quando nós estivermos falando de complementos nominais, nós veremos que eles fazem parte, muitas vezes, desse termo regido, tá bom? Eles complementam aí o nosso termo regido. Então, complemento nominal é a palavra ou expressão usadas para completar o sentido dos nomes. Então, eu tenho que aí o complemento, como o nome já diz, completa algo. Mas agora não é mais verbo, é um nome. Completa o sentido de um nome. É um termo sintático que se liga a um nome substantivo abstrato. Que é um substantivo abstrato? São aqueles substantivos, né, que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos tocar. Então, nome de substantivos que dizem respeito muitas vezes a sentimentos, sensações, perdão, minha gente, sentimentos, sensações. E aí, além disso, nós temos adjetivos ou advérbios, tá bom? Adjetivo, todo mundo já sabe, caracteriza o substantivo. Por exemplo, Maria é bonita, bonita é um adjetivo. Advérbio, ele vem junto ao verbo. Por exemplo, acordei é verbo.
Acordei cedo é verbo com advérbio de tempo. E aí é interessante, ó, que ele é ligado por meio de preposição para completar o seu sentido. Então vejam aí, sempre vai ser ligado aí com o quê? Com uma preposição, tá? Vamos lá, vamos continuar. Ó, nós temos esse seguinte exemplo. Minhas manhãs são semelhantes às andorinhas. Manhãs semelhantes às andorinhas. Observe que já tem um trecho aí em vermelho, né? Vocês já devem estar imaginando quem ele seja. Mas vamos lá, vamos devagar. Minhas manhãs é o sujeito da oração, concordam? É só perguntar para o verbo. Quem são semelhantes às andorinhas? Minhas manhãs. Achamos o sujeito da oração. São semelhantes às andorinhas é o nosso predicado, né? Aí nós temos que a palavra semelhantes é um adjetivo. Esse adjetivo, ele meio que está incompleto, minha gente. Ó, minhas manhãs são semelhantes ao quê? Ou a quê? Então, semelhantes a algo, semelhantes a alguém. Veja que aí requer um complemento, né? Ó. Então, as andorinhas completa o sentido da palavra semelhantes. Semelhantes aqui é um nome, porque é um adjetivo. Então, nós vamos chamar esse termo aqui de termo regente, esse adjetivo, e as andorinhas vai ser o nosso termo regido, tá? Mas aí, como hoje nós não estamos falando só sobre isso, nós vamos entender que semelhantes é um adjetivo que pede preposição a. Esse adjetivo aí está pedindo um complemento para deixá-lo completo. E aí nós temos o complemento nominal. Nominal porque completa o sentido de um nome. Aí vale ressaltar que andorinhas é uma palavra feminina que exige o artigo feminino a, por isso que nós temos aí, ó, o a com acento diferencial de crase, tá? Então, semelhantes às andorinhas. Olha só, alguns alunos têm dúvidas sobre o conteúdo. Tá, vamos entender aqui. Quem é que tem dúvidas sobre o conteúdo? Alguns alunos. Logo, eu tenho que alguns alunos é o sujeito da oração. O que é que os alunos têm? Têm dúvidas sobre o conteúdo. Perdão. E aí nós temos que esses alunos, eles possuem, né, dúvidas sobre o conteúdo. Logo, isso tudo aqui, ó, é o nosso predicado. Vale lembrar que esse tem, ele veio com acento circunflexo, porque ele representa o plural. Se o verbo ter estiver no plural, na terceira pessoa, né, ele tem que vir aí acentuado, tá? Aí nós temos que dúvidas é o nosso substantivo. Eu tenho dúvidas. Dúvidas sobre o quê? Sobre o conteúdo, concordam? Então, quem tem dúvida sobre alguma coisa, tá bom? Se vocês forem olhar, quem tem dúvida pode vir com a preposição acerca de, em e sobre, tá bom? Eu escolhi usar aí no exemplo sobre. Então, alguns alunos têm dúvidas sobre o conteúdo. Então, eu já sei que dúvidas é um substantivo que está incompleto. Esse substantivo incompleto
pede, por sua vez, o quê? Uma preposição. A preposição usada aí foi justamente sobre. E aí, note que sobre o conteúdo completou o sentido da palavra dúvida. Então, nós temos que sobre o conteúdo é o complemento nominal da palavra dúvidas. Primeiro nós vimos com um adjetivo, agora estamos vendo com um substantivo, né? E aí vejam, ó, favoravelmente à campanha, votou a população. Tá, quem é o sujeito dessa oração? E aí? O que foi que a população fez? Já disse aí quem é o sujeito, ó. Então, quem foi que votou favoravelmente à campanha? Foi a população, tá? Então, nós temos que a população é o sujeito da oração. Em seguida, nós temos o seguinte: favoravelmente à campanha, votou, é o nosso predicado, tá? Essa oração, ela está escrita na ordem inversa, certo? Quando primeiro vem o predicado e, por fim, vem o sujeito, tá? Então, nós temos aí, ó, favoravelmente à campanha, votou a população, tá bom? Aí, veja aqui. Temos que a palavra favoravelmente é um advérbio, porque, ó, ela modifica o sentido do verbo, votar. Então, a população votou a campanha. Só que votou essa campanha como? Contrário, achando boa, achando ruim. Então, votou favoravelmente, né? Favoravelmente é o advérbio aí em questão, certo? Logo, nós temos que a palavra favoravelmente exige um complemento. Que complemento é esse? Nominal. A campanha. Favorável a alguma coisa. Quem é favorável? É favorável a algo, não é isso? Então, note que esse A veio craseado aí, né, com acento diferencial da crase, justamente para expor que campanha é uma palavra feminina e se você não colocasse o acento indicativo de crase, nós cometeríamos um erro, né? Diríamos que isso seria apenas um artigo, esse A, sendo que aí é um artigo junto com a preposição. Então, note, ó, é advérbio porque modificou o sentido da palavra votar. E esse advérbio, ele precisou de um complemento nominal, tá? Há diferenças entre os complementos? E aí, vocês conseguiram enxergar se há alguma diferença entre esses complementos? Então, veja só. Enquanto o complemento verbal completa o sentido de um verbo transitivo, o complemento nominal completa o sentido de um nome. Enquanto o complemento verbal trata do objeto direto ou indireto, o complemento nominal vai abordar substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Olha o exemplo. O cigarro é prejudicial à saúde. Veja que prejudicial, nós temos aí que é uma palavra adjetiva, não é isso? Então, veja, ó, o cigarro é prejudicial. Prejudicial a quê? Então, à saúde. Veja que a saúde é o complemento nominal que completa o sentido do adjetivo prejudicial, tá bom? Logo, essa palavra prejudicial é adjetivo, e se é um adjetivo e está precisando ser complementado,
nós vamos ter que aí é um complemento nominal. Do outro lado, nós temos o seguinte: o cigarro prejudica a saúde. Note que agora, ó, prejudica virou verbo, não é mais adjetivo. Logo, aqui nós temos um verbo com o objeto direto. Cigarro prejudica algo. Prejudica o quê? A saúde. E aí, veja, ó, completa o sentido do verbo prejudicar, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido aí compreender tudo direitinho, tá? Façam as anotações, resolvam o exercício. Se persistir dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço, um cheiro no coração e até a próxima aula, minha